os fabricantes 100 gramas de resina, 25 gotas do catalisador, senão não seca, 28 graus Celsius. Tem outro detalhe muito importante que quase ninguém comenta na hora que tá explicando, é que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, peça pronta, finalizada, nesse caso aqui no primer, você pode estar usando cera desmoldante ou cera de carnaúba. Então, aplicou, movimentos uniformes, sem deixar espaço. Depois de tudo passado, aguardar 15, 20 minutos, depende da temperatura, mas é uma média. E depois a gente vai lustrar, para deixar um aspecto mais liso possível, para depois vir com o desmoldante ou, se necessário for, aplicar mais uma mão de cera. Passado 15 minutos, com um pano de algodão, vem lustrando. Olha, vai chamar um pouco de brilho, tá? Não vai chamar tanto daquele, nossa, que coisa linda. É só um pouco de brilho. Você já percebe que a peça ficou lisa. Eu, por garantia, vou aplicar 2 mãos de cera. Então eu lustrei, venho com a segunda demão. Mesma coisa. Faz um padrãozinho. Ó, fiz uma linha reta aqui, ó, vem pra cá, ó. Ou faz movimento circular, mas em linha reta. Ó. Por que disso? Para você ter noção de onde você aplicou, porque igual agora já não fica visual. Então se você faz isso aqui, ó, você se perde. E às vezes fica um pedaço sem aplicar cera. E ocorre um leve risco de não ter passado cera e acabar grudando, tá joia? Então sempre faça movimentos precisos para você ter um padrão de onde você passou e não passou. Novamente 15 minutos, lustrar novamente. E agora aplicar o desmoldante PVA, tá joia? Isso aqui é para facilitar mais ainda a desmoldagem. Porque como aqui está no primer, não está no acabamento tão fino e tem uma certa possibilidade de desplacar o primer ou a tinta, eu prefiro aplicar 2 demãos de cera e também o desmoldante. Lógico que isso é de caso para caso, tá joia? Não é todos os casos que você vai estar utilizando isso ou precisando disso. Para qualquer outro tipo de serviço, tem alguns outros trabalhos aí no canal que eu explico algumas maneiras de estar desmoldando. No vídeo anterior mesmo, eu fiz um processo na fita crepe. Então, de repente você não tem muito recurso, não quer machucar a peça, você consegue estar utilizando a fita crepe. Lógico que fica algumas imperfeições, fica a marca da fita, mas dependendo do que você for utilizar, do que você for fazer de primeiro momento, ajuda, facilita. É uma alternativa, é uma gambiarra, mas alternativa. Então, tem várias e várias maneiras de estar se trabalhando, e essa aqui é só mais uma de milhares e milhares. Então eu vou continuar aqui, vou aplicar também 2 demãos, depois a gente já volta aplicando resina. E eu vou mostrar certinho aí a questão da catálise e explicar um pouco mais, que é o intuito desse vídeo, tá? Tem que aguardar secar, secar mesmo, tá? De você colocar a mão e não sentir umidade, porque é como se fosse um produto líquido, água. Então não pode ter umidade na hora de estar laminando. Aqui, ó, seco, tá vendo? Como que fica? Fica um aspecto seco mesmo, não fica nada de brilho. Então aqui já está protegido. Dependendo da peça, eu indicaria aplicar até 2 demãos de PVA, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de precaver as situações. Lógico que isso aqui não vai deixar a peça perfeita demais, tá? Principalmente no meu caso aqui, cai alguns tipos de sujeira, tá vendo? Isso aqui acaba saindo na peça, mas não me influencia. Por quê? As minhas peças, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Elas são rústicas e depois eu tenho que fazer um acabamento interno. Então, pra mim, não influencia. Se é uma peça que tem que sair com um acabamento mais fino, quanto menos sujeira tiver, menos defeito, igual esse aqui, tá vendo? No meu caso não influencia. Porém, de caso para caso influencia. Então, eu recomendo sempre tomar muito cuidado com o desmoldante PVA, dependendo da situação, tá joia? Quanto melhor o acabamento, mais cuidado tem que ter. Então agora vamos começar
a catalisar e resinar a peça. Então é isso aí, galera. Agora vamos tentar explicar a questão da catálise. Por que tentar explicar? Para alguns é simples e objetivo. É simplesmente colocar as gotas ali, misturar e já era. É simples mesmo, tá? Porém, para outros que nunca trabalhou com isso, não tem experiência nenhuma, acaba se perdendo, ficando com dúvida. Então, eu estou aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas. Para quem já tem o conhecimento, passa um pouquinho para frente aí, vai depois na própria laminação. Mas para quem tem dúvida, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira simples, tá? Os fabricantes, em média, colocam 100 gramas de resina, que é o que está marcado aqui nesse recipiente aqui, e 25 gotas do catalisador, que é o MEC, tá? Tem que ter catalisador, já resumindo, senão não seca. Ela emborracha, mas não seca. Então tem sim que ter catalisador. Sempre me perguntam, precisa? Precisa. Senão não seca. Agora a questão da quantidade de gota que o fabricante pede. O fabricante pede aqui, ó, 25 gotas ou 1% para cada 100 gramas ou 100 ml. Só que com 28 graus Celsius. Se é uma pessoa da área mais quente, normalmente 20, 25 gotas. Se a tua temperatura no seu ambiente é de 25 até 30, 32, 25 gotas em 4 horas provavelmente já vai começar a criar cura, vai secar. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende muito da marca. Porém, para quem mora no sul, área mais fria, 10, 15 graus, eu recomendo colocar até 50 gotas. Se você quer uma catálise mais acelerada, até 75 gotas para cada 100 gramas ou 100 ml. O porquê que eu falo de 100 gramas e 100 ml é porque tem uma certa diferença na quantidade. Quanto mais resina você coloca, mais pesada ela fica. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. É só para resumir em questão de 100 gramas e 100 ml, porque a variação é pouca. Mas resumindo, então se você tem dúvida, faça um teste com 100 gramas e vê a questão do tempo de cura. Só que tem outro detalhe muito importante que quase ninguém comenta na hora que está explicando a questão da resina, da catálise da resina. É que, normalmente, quando você catalisou aqui na embalagem e a resina está aqui dentro, ela tem uma cura diferente da peça que você está laminando. Vamos supor que você está laminando uma peça assim, e ela tem uma tirinha fina e ela é comprida, ali vai demorar as 4 horas. Porém, no recipiente, por ter uma quantidade considerável e fazendo pressão, leva às vezes 20 minutos. E as pessoas não entendem. Ah, o meu recipiente secou e meu produto não secou ainda, Thiago. O que está acontecendo? Quando tem muito corpo, gera muito calor. É como se você estivesse num trem. Muita gente gera muito calor, pouca gente acaba esfriando. Então é a mesma coisa na resina. Então quanto mais resina tiver aqui no recipiente, mais rápido ela vai secar. Porém, na peça, demora. Então você tem que entender que você tem que espalhar rápido na peça para você não perder a resina que está no recipiente. Acaba sendo muito complexo eu tentar explicar tudo no mínimo detalhe. Então eu sempre resumo com 25 gotas, 30 gotas para cada 100 ml. Você pode colocar, vai secar, só que outro detalhe é a mistura. Você tem que misturar muito bem e sempre com algum objeto separado do pincel. Porque isso já aconteceu comigo várias vezes e já aconteceu com algumas outras pessoas. De tentar colocar o catalisador, misturar com o próprio pincel e laminar. O que acontece? As trinchas do pincel e o catalisador, um acaba absorvendo o outro, porque as trinchas ela quer mais umidade e a resina ela é densa. Então às vezes você mistura, o catalisador vem todinho para o pincel, não mistura com o produto, com a resina. Quando você passa na peça, a primeira parte que você passou vai secar rápido, o restante não vai secar. Então gera pontos de secagem e outros pontos que nunca vai secar, vai emborrachar e nunca vai secar. Então eu sempre recomendo você estar fazendo com um objeto separado do pincel, tá? Acontece de dar certo? Acontece, como tudo na vida, às vezes acontece do errado dar certo. Mas para evitar, faça com um objeto separado, tá? Então eu vou estar colocando aqui 25 gotas, porque eu preciso de margem para trabalhar. Minha peça é complexa, tem alguns detalhes que eu preciso ficar com cautela.
Então eu prefiro que a minha peça leve 6 horas para secar, mas eu tenho margem de trabalho, do que secar em 20 minutos, em 1 hora, e eu não conseguir trabalhar com qualidade. Então eu vou, com dia médio, vou trabalhar com 25 gotas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou assista outros e tantos vídeos que tem aqui no canal, que eu garanto que vocês vão entender tudo sobre resina e fibra de vidro e até mesmo a aplicação de pinturas e primer em cima das peças de fibra. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Misturar muito bem. Conforme a gente colocou poucas gotas, é o tempo de sobra para você aqui mexer 30 segundos, tá? Né? Colocou o palitinho, já era. Não, mexer mesmo, misturar. É pouca quantidade de catalisador, então há necessidade de você mexer muito bem. Misturado, vamos para o trabalho agora e vamos para a prática. Se possível, utilizar máscara. No meu caso aqui é uma máscara semi-gás, tá? Ela é para pó e para gases, mas pode ser aquelas máscaras azul descartáveis também. Já inibe, já ajuda um pouco. Lógico que se for um ambiente aberto, você pode estar fazendo também sem máscara, mas quanto mais se trabalhar com isso, melhor é se precaver. Como vocês repararam, é bom estar lambuzando a peça primeiro antes de colocar a fibra. Uma outra dica, depende de caso para caso, lógico, é você estar amassando a fibra, se a tua mão não estiver lambuzada, tá? Então você meio que quebra a memória elástica da fibra e facilita na penetração da resina. Então isso ajuda, lógico, que nem de caso para caso. Então aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Eu, no meu caso, tenho que colocar certinho para copiar o molde. E agora a gente continua lambuzando. Tem que lambuzar bem para a resina penetrar em todo o corpo da fibra, tá bom? Vocês podem reparar que ficou algumas bolhas de ar, pontos mais branquinhos, né? Ó. O que seria bom estar utilizando? O rolinho tira bolhas. Normalmente só encontra em internet, tá? Para quem mora perto de alguma loja de resina e fibra de vidro, vai achar fácil. Mas para quem mora distante, só internet. Não tem depósito, não tem casa de tinta que venda isso aqui. Isso aqui, ó, é só passar como se fosse um rolinho de pintura. Colocar um pouquinho de força para tirar as bolhas de ar. Ó. Tá vendo que os branquinhos vai sumindo? Ó? Os branquinhos é tudo bolha de ar. Ó. Uma dica muito importante, porque eu escuto muita gente falando que perde pincel muito fácil. Como a minha catálise está lenta, eu tenho tempo de trabalhar, para mim é fácil. Porém, às vezes você está na correria, está secando, o que eu recomendo? Sempre deixar o thinner fácil com um recipiente. Ou você pode estar utilizando o mesmo recipiente, se acabou a resina, se não, deixa o recipiente do lado com um pouco de solvente. Esprema bem o pincel no solvente
Depois tira o excesso, ao menos 2 vezes. Não precisa de muito solvente, é um pouquinho. Uns 40 ml de solvente. Espremeu, tirou o excesso, passa um pano. Depois vem, dá mais um banho, limpa. Você consegue ter o pincel aí por tempos e tempos, tá? Então agora, aproveitar o momento para não secar. Tá vendo que tem um monte de bolinhas? Deixa eu focar a câmera aqui. Tá vendo que tem um monte de bolinha branca, ó? Isso aí espremendo, ó, e tirar todas as bolhas. Isso aqui é um véu de fibra de vidro e também gera bolha, tá vendo? Um monte de pontinho branco. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar do lado. Um monte de pontinho branco. Ela tem uns riscos branco normal, mas tem um monte de pontinho branco também. Então, o bacana é estar eliminando todos esses pontos brancos, porque é bolha de ar. Deixa eu colocar a câmera mais próximo, eu gosto de mostrar mesmo. Ó, tá vendo? Um monte de bolinha. É bolha de ar. Então tem que sair e ficar desse jeito aqui, ó. Mais uniforme possível. Olha quanta bolha de ar, tá vendo? Então isso tem que sair e só sai com o rolinho tira bolha, ó. Tá vendo? Olha lá. Então aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Tira o excesso primeiro e depois vem espremendo assim, ó. Ela vai saindo por cima também. Vai penetrando pela manta. Ó. Então, terminar de passar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó, aí vai empurrando. Ó, tá lá, vai empurrando, ó. Não é fácil, mas não tem outra alternativa. Para uma peça ficar mais uniforme possível, tem que tirar todas essas bolhas de ar. Nesse caso, esse véu aqui, ele é chatinho. Então eu tenho que trabalhar bastante, por isso que eu falei da catarse lenta. Porque eu tenho tempo para ficar tirando essas bolhas aqui. Eu preciso estar eliminando todas essas bolhas para a peça ficar mais bonita o possível. Ó, e vamos tentando aqui até tirar tudo. Galera, então é isso aí. Tudo aplicado aqui. No meu caso, que tem alguns outros processos, vou explicar mais ou menos para vocês entenderem todo um contexto em cima da resina da fibra de vidro. Ó, essa peça aqui, no caso de aquela lá, se tornará essa aqui, já seca, né? Então aqui, ó, o jeito que ela vai sair. Ela vai sair lisa, porém, quando ela vai sair com desmoldante na peça. E isso atrapalha demais eu laminar a parte interna, para deixar assim, ó, com fibra também. Vocês talvez não consigam pegar na imagem, mas ela tá com fibra na parte interna também. Se talvez me pergunte, por que de eu não ter feito 2 vezes lá na peça? Porque o aspecto que vocês não vão conseguir pegar aqui, ele tem que ficar com marca de fibra. Vocês não vão conseguir, infelizmente, ó, tá vendo? Tem que ficar com essa marca. O cliente quer com marca. Então, ele não quer liso dessa maneira. Então, eu tenho que fazer desse procedimento e depois voltar para fibra de vidro. Só que, o que ocorre na questão aqui? É que para poder lixar e ter uma ótima ancoragem na fibra novamente, depois que utilizou o desmoldante PVA e a cera, é limpar, lavar muito bem essa peça, a parte interna, e depois lixar. O lixamento, como é uma peça que ainda vai ser laminada, pode estar utilizando lixa 80 ou 150. Então depende muito do que você deseja, mas o importante é sempre estar lixando para criar ancoragem novamente. Isso se você for laminar a peça ou se você for trabalhar em cima, igual aqui tá com fibra, né? Para eu poder estar aplicando massa ou fibra de vidro ou qualquer outro tipo de base em cima dessa superfície, eu preciso estar lixando, criando riscos para criar ancoragem. Então isso vai dar resistência na hora de aplicar massa ou primer. Só que é de caso para caso. Nesse caso aqui, como eu quero passar fibra, eu estou utilizando lixo 80 ou 150.
Nesse caso aqui, se eu for aplicar massa, 80 ou 150. Só que se a base tiver lisa o suficiente, eu posso entrar com uma lixa 220 e tacar o primer direto, tá? Só que existe um monte de contexto aqui, um monte de situações para estar evitando da fibra estar direto assim, que é o gel coat. Também tem no canal muita explicação do gel coat. O gel coat, ele basicamente da cor azul, laranja. Eu não tenho nenhuma peça aqui que ele fica com esse aspecto, mas aqui ó, gel aqui ó. Então essa peça aqui ó, esse é um molde que eu tô fazendo, esse aqui é um gel e ele fica com esse acabamento, tá vendo? Então ele fica liso, é uma pecinha. Então eu simplesmente utilizo o gel para estar com esse acabamento mais liso, ó. Tá vendo? Ele fica brilhante, ele fica lisinho, um acabamento bom para eu poder simplesmente lixar com uma lixa 220 ou 320 e aplicar um primer. Qualquer dúvida que vocês tiver, coloca nos comentários. Assim que possível estarei respondendo ou fazendo algum vídeo. Mas o acabamento final, para vocês entenderem, ele fica mais ou menos assim, ó. Vocês não reparam a bagunça não, a gente está tentando melhorar a cada dia. Mas aqui, ó, esse aqui é uma peça feita de fibra de vidro com acabamento fino, um acabamento com pintura automotiva. Ela tem que ser feito um polimento ainda para deixar mais brilhante, tá vendo que ela fica com aspecto casca de laranja? A posição que foi aplicado o verniz acabou deixando com esse aspecto. Então, se vocês querem entender de fibra de vidro, resina, quer tá trabalhando aí, mexendo, já se inscreva no canal, já comece a assistir aí, tem uma playlist, tem todo um passo a passo de como você está utilizando e trabalhando com resina e fibra de vidro. Acredito que é só isso nesse momento, mas tem um campo muito grande aqui que você pode estar trabalhando, criando escultura, criando imagens, criando objetos, decoração e tudo mais. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, principalmente na questão da catálise. Se você tem dúvida, que nem eu falei, coloca nos comentários aí, assim que possível estar respondendo, mas é básico, tá? E a maioria das informações da catálise está aqui. Eu sei que, e às vezes, por você não ter hábito, ou você nunca ter mexido ali, você acaba se perdendo. Então o que eu recomendo às vezes se você tem medo? Em vez de estar utilizando 100 gramas ou 100 ml, utilize menos. Coloca ali, pega uma seringa, coloque 100 gramas, 10, coloque 2 gotinhas, vai fracionando a questão da quantidade de gotas, coloca 2, 3 gotinhas, observe o tempo que aquilo ali vai secar, faça peças pequenas, que nem essa aqui, ó, para você estar se acostumando de trabalhar. Sempre tentar trabalhar com EPI, luva, máscara de proteção, ajuda bastante, ou ambientes abertos com exaustores. No meu caso aqui eu tenho exaustor e tudo mais, mas é sempre bom estar tentando trabalhar com máscara e luva para o seu próprio bem. Galera, forte abraço, fiquem com Deus e logo logo tem muito mais vídeo e muito mais fibra de vidro e até mesmo pintura automotiva. Abraço, fui!